Demorou, mas aconteceu. Roberto de Andrade não é mais diretor de futebol do Corinthians. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz novidades sobre essa notícia e fala também sobre Flamengo e Timão, os protegidos da Libre em relação a direitos de transmissão de TV. Quero te atualizar sobre Jorge Sampaoli no Rubro Negro, sobre o Palmeiras e a busca por reforços, tem também novidades no Vasco, no Atlético Mineiro. Preciso te atualizar sobre reforço vindo da Série B para o Cruzeiro, a pedra no sapato que o Fluminense se transformou para o Flamengo, entre várias outras novidades. Antes, deixa eu só me apresentar. Jorge Nicola, jornalista esportivo, e a missão por aqui é deixar você por dentro das últimas de mercado, bastidores e finanças do futebol para não perder nada. Aperta o botão vermelho de inscreva-se, ative as notificações e se curtir o vídeo também deixe like. Combinado? Bora contar que esse conteúdo é um oferecimento de BetWinner, a casa que sempre prepara boas cotações para vocês. E nessa terça-feira tem jogos no futebol brasileiro para você se dar bem. Ponte Preta e Comercial em Noroeste e Velo Clube, ambos pela Série A2 do Paulistão. Na quarta-feira tem 15 de Piracicaba e Santista também pela Série A2. Nessa terça-feira, Campeonato Brasileiro Sub-20 Fluminense Internacional. Tem também Campeonato Catarinense com Criciúma e Avaí. Só lembrando que para apostar na BetWinner é super simples, só pegar o link que está no comentário fixo, faça seu cadastro, preencha os dados e não esqueça do código Nicola1 para ter direito a 100% de bônus no valor do seu depósito. Combinado? Vem se divertir comigo na BetWinner. Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e poucas vezes o giro ficou tão bom quanto o de hoje. Nem pense em avançar no vídeo. Quero começar falando sobre o Palmeiras, que está praticamente desistindo de contratar atletas nessa janela de transferências. A busca por um volante e um atacante não avançou e diante desse cenário a Leila já começa a projetar contratações somente a partir de julho. Verdão é o único que não se reforçou com nenhum jogador em 2023 entre todos os clubes da Série A. Já o Al-Ahda, equipe dos Emirados Árabes Unidos, fez uma proposta de compra a Matheus Pereira, aquele atacante que é pretendido por Corinthians e Botafogo. Ele pertence ao Al-Hilal, está emprestado ao Al-Ahda. Recentemente o Al-Ahda tentou um empréstimo, o Hilal não aceitou e agora é oferta de compra. Jorge Sampaoli, desempregado depois de ser demitido no Sevilha, está interessado em trabalhar no Flamengo. Demissão foi oficializada nessa terça-feira pela manhã e o Sampaoli pretende passar os próximos dias dele no Rio de Janeiro, onde tem casa, prospectando, trabalhando nos bastidores para ter uma oportunidade no rubro-negro. Tem também notícia sobre Nenê, que dificilmente permanecerá no Cruz Maltino como atleta. O vínculo dele se encerra em abril, ele adoraria ficar até dezembro. Mas os dirigentes do Vasco já notificaram a ele que a intenção é transformá-lo em gestor. Não por coincidência, o Nenê está fazendo um curso da CBF de licença B para poder ser técnico e também para atuar como executivo. Ele faz 2 cursos nesse momento. Quero falar sobre o Grêmio, que não terá PP e Fábio contra o Ipiranga, jogo marcado para sábado, partida de volta da semifinal do Campeonato Gaúcho. É bem provável também que o Cristal, do outro machucado, seja ausência. Os 2 primeiros que eu citei talvez só voltem a jogar no Brasileirão. Para finalizar o giro de notícias, contar que o Bahia só vai ter Tassiano, meio-campista do Grêmio, depois do Campeonato Gaúcho. O Grêmio até disse que topa vender por 10 milhões de reais, mas em hipótese alguma antes de o torneio terminar. A boa notícia é que vai haver uma liberação da CBF. Daqui a pouco eu explico em detalhes essa história quando falar sobre o Água Santa. Fechando o giro de notícias, Ferreira, atacante do Grêmio, de novo na pauta do Botafogo. Não estou botando muita fé nessa história. Não me parece que o Textor está disposto a gastar pelo menos 12 milhões de euros, valor pedido pelo tricolor gaúcho. Bora falar agora sobre o São Paulo e mais africanos sendo contratados para o time sub-20. São Paulo já tinha um nigeriano chamado Aziz, é um meio atacante de 19 anos de idade que até agora não conseguiu emplacar. E recentemente o São Paulo fechou com outros 3. King Faisal, atacante de 18 anos de idade, que vem de Gana. Clovis Etienne, volante de 20 anos que vem do Senegal. E Iba Li, meio atacante, 20 anos, também senegalês. Os 3 atletas já estão treinando no CT de Cotia e vão integrar o time sub-20, que é comandado pelo Belete. A ideia é que eles possam se entrosar e participar da competição do Campeonato Brasileiro e do Paulista o mais breve possível. Eles chegam para um período de experiência e, caso sejam aprovados, terão contratos em definitivo. Bora falar agora sobre o Fluminense. A final do Campeonato Carioca contra o Flamengo não poderia haver um melhor adversário para o Flu. Frase meio esquisita, levando em consideração que o Flamengo tem um dos melhores times do futebol brasileiro, certo? Mas é que o aproveitamento do Fluminense diante desse rival
é o melhor entre todos os confrontos do Fluminense contra times da Série A, levando em consideração os últimos 12 jogos. Contra nenhum outro, o Fluminense tem um aproveitamento tão alto quanto o Flamengo. Nos últimos 12 jogos são 8 vitórias, 2 empates e só 2 derrotas. 18 gols marcados e 11 gols sofridos. O segundo melhor aproveitamento do Fluminense é contra o Goiás, abaixo desses 72% dos pontos conquistados diante do rubro-negro. É um encaixe que parece muito bom, especialmente sob o comando do Fernando Diniz. Esse levantamento de 12 jogos começa a ser feito a partir do ano de 2021. É legal contar também que no confronto geral entre Flu e Fla, até por conta da melhoria do Fluminense nos últimos jogos, há mais equilíbrio. São 160 vitórias do Flamengo, 140 do Fluminense, além de 141 empates. Hora de falar sobre o Cruzeiro com mais um reforço, 18º da temporada. Nada que anime demais o torcedor do Cruzeiro. A Raposa está fechando com o zagueiro que vem da Série B. Luciano Castan, irmão do Leandro Castan, ele defendia o Guarani no Campeonato Paulista, tinha vínculo até dezembro de 2024. O Cruzeiro pagou R$200 mil como compensação ao Guarani pela quebra do contrato. O Castan, inclusive, aceitou um contrato menor com o Cruzeiro em relação ao que tinha no Bugre. A Raposa ofereceu um contrato até dezembro desse ano, renovável, caso as duas partes tenham interesse. É bem verdade que o Castan vai ganhar mais jogando a Série A pelo Cruzeiro do que jogaria na segunda divisão. Outra informação importante sobre reforços no Cruzeiro. Almendra, volante argentino do Boca Juniors, que esteve bem perto de virar reforço do Cruzeiro na virada do ano. Ele acabou recusando uma proposta do Cruzeiro, embora já tivesse um acordo verbal, e apareceu como possível alvo do Rayo Vallecano. Só que o time espanhol desistiu do Almendra, que voltou a se oferecer para o Cruzeiro. Agora quem não quer é a Raposa. Para fechar sobre o Cruzeiro, queria contar que Pepa, novo técnico do clube, é aguardado em Belo Horizonte nessa quarta, o primeiro treino dele na quinta-feira. Pepa que indicou a contratação do Lucas Veríssimo, ao que parece não sabe bem o tamanho da situação financeira do Cruzeiro. Hoje a Raposa não tem condição financeira de contratar alguém como Veríssimo. E a saideira do Cruzeiro, contar que faixas foram espalhadas pela cidade de Belo Horizonte contra Ronaldo Fenômeno e Sérgio dos Santos Rodrigues. As palavras contra o Ronaldo foram: Ronaldo, Cruzeiro é time de futebol, queremos título. A segunda: cadê os 500 milhões de reais? Queremos jogador. Bora falar sobre a CBF, que resolveu se posicionar em relação ao drama do Água Santa para a final do Campeonato Paulista contra o Palmeiras. Contei para vocês na manhã dessa terça-feira que o pessoal do Água Santa estava preocupado em não ter time para a segunda partida final do Paulistão. Os jogos do Paulista serão nos dias 2 e 9 de abril. Só que a janela de inscrições no Brasil se encerra em 4 de abril, ou seja, antes da segunda partida final. E quase todos os jogadores deixarão o Água Santa. O clube não terá competição no segundo semestre, só volta a jogar futebol em 2024. Diante desse cenário, o Água Santa fez um apelo e a CBF já se posicionou, garantindo que todos os times que estiverem disputando retas finais dos campeonatos estaduais terão autorizações para liberação e venda dos seus atletas mesmo depois do período da janela. Então, por exemplo, o caso do Tassiano no Grêmio. O meio-campista tem negociações avançadas com o Bahia. Se o Grêmio for à final do Campeonato Gaúcho, vai haver uma permissão para que ele possa se mudar para o Bahia depois do dia 4. O mesmo vai valer para os jogadores do Água Santa e também, eventualmente, atletas do Palmeiras. Só mais uma informação sobre o Água Santa, e que envolve também o Palmeiras. Primeira partida final ainda não tem seu local definido. Está descartada a possibilidade de o jogo acontecer em Diadema e também não será no Morumbi, que está passando por reformas. O gramado ficou bastante castigado por conta dos shows. A tendência é que a gente tenha a primeira partida na Vila Belmiro, a segunda no Allianz Parque. Quero falar agora sobre o Corinthians. Anúncio importante: Duílio Monteiro Alves concedeu uma entrevista coletiva nesta terça-feira e anunciou que, a contragosto dele, Roberto de Andrade não é mais diretor de futebol. O Duílio anunciou da seguinte maneira, abre aspas: confio no Roberto, por mim ele não sairia do Corinthians até o fim do meu mandato, mas o Roberto achou melhor se retirar pelo bem do clube. Tentei demovê-lo da ideia, mas por questões pessoais, de família, por tudo que tem sido falado, ele saiu. Juro que não entendo. Todo o trabalho que foi feito no futebol, o Roberto tem grande participação, fecha aspas. Tá aí a grande diferença da avaliação do Duílio para as outras pessoas. O Duílio entende que o que tem sido feito no Corinthians é espetacular. A maioria das pessoas entende
que há muita coisa para ser melhorada. Entre essas coisas, contratações melhores, para citar o caso do Luan e do Júnior Moraes, perda de atletas em fim de contrato, enfim, uma série de coisas, mas na avaliação do Duílio o trabalho do Roberto era muito bom. Só para completar, é importante contar que o Duílio vai acumular a função de presidente e de diretor de futebol até o fim do mandato, ou seja, até dezembro. Ele e Alessandro vão trabalhar juntos. Chegaram a perguntar para o Duílio se não haveria a possibilidade da contratação de um diretor executivo remunerado. E o Duílio respondeu que o Alessandro é o melhor do mercado. Também perguntaram ao Duílio a respeito de reforços. Ele admitiu que há necessidade de um meio atacante, um camisa 10 e também de um centroavante. Mas a tendência é que esses reforços só cheguem para a próxima janela a partir de julho. Timão que vai fazer 2 amistosos nos próximos dias, quinta-feira agora contra o segundo time do Red Bull Bragantino, na outra quinta-feira contra o Curitiba. Para fechar, Corinthians que só volta a jogar na terceira fase da Copa do Brasil. Em abril tem também Campeonato Brasileiro e Libertadores da América. Preciso falar sobre a proteção que a Libra, a Liga de Clubes, que hoje conta com 18 integrantes, pretende dar a Corinthians e Flamengo. Essa proteção tem sido chamada de cláusula de estabilidade. O que se trata? O objetivo é resguardar que os clubes que fazem maior concessão na formação da Liga, Flamengo e Corinthians, tenham privilégio. O privilégio se daria para que esses times, durante todo o período de transição desse novo contrato do direito de transmissão, que o Corinthians e que o Flamengo não recebessem menos do que aquilo que faturaram na temporada passada. Por que esse privilégio? Segundo a Libra, porque são os dois clubes com maior capacidade de arrecadação e se eles decidissem negociar sozinhos, certamente conseguiriam talvez até condições melhores. Então, em prol do coletivo, o Flamengo e o Corinthians vão trabalhar com os demais na negociação, mas tem feito essa exigência de um valor mínimo garantido. Importante contar que a proposta da Libra prevê, ao fim do período de transição, a seguinte divisão do dinheiro quando o assunto é direito de transmissão. 45% do bolo de forma igual para todos os integrantes da Série A, 30% pela classificação final do campeonato e 25% pela audiência. Nesse momento, levando em consideração TV aberta, TV fechada e pay-per-view, a distribuição tem 30% de forma igual, 22% pela classificação final e 48% pela audiência. É por isso que Flamengo e Corinthians, especialmente graças ao pay-per-view, faturam muito mais do que os seus concorrentes. Queria saber a sua opinião sobre tudo que eu contei. Uso espaço para comentar. Esquece de deixar like e de voltar para a live que começa às 7 da noite dessa terça-feira. Abraço, tchau!